pessoal, eu tô aqui com a Louise. A Louise foi minha aluna e minha vizinha, né? E por isso que o cenário tá diferente hoje. E eu pedi pra ela pra gente ter uma conversa sobre, enfim, essa trajetória, né, de aprender inglês. Louise, você começou comigo em que ano, mais ou menos, você lembra? Acho que foi 2014, por aí, né? 2014, né? É. E aí você terminou Acho que foi, a gente estudou por uns 4 anos, uns 4 anos. mais ou menos. E quando você começou, você lembra se você sabe, se você tinha uma noção da escola, como que Eu era? acho que aquela noção básica da escola do I, né? Eu, assim, do verbo to be, mas acho que só isso mesmo. Entendi. Na escola eles são bem básicos, né? Bem. Mas acho que era só isso mesmo. E aí você fazia 1 hora por semana comigo, né? 1 hora, uma vez por semana durante esses 4 anos. O que você acha que... Porque assim, a Louise, tá? Pessoal, nesse meio tempo ela foi uma aluna exemplar. Enfim, você pode contar um pouco da sua experiência? O que você acha que te ajudou, além de você estudar, além de você fazer 1 hora por semana, o que mais te ajudou? O que ajudava, eu acho que é a repetição, pra você poder realmente gravar aquilo na sua mente, você tem que ter uma certa repetição. E aí, quando eu fazia as atividades da aula, já me ajudava naquela repetição a já ir lembrando do que eu aprendi na aula. E também eu sempre eu costumava assistir muitas coisas em inglês, então eu escutava não só música, assim, mas filme, eu colocava legenda. No começo eu colocava legenda em português, escutava em inglês e ia tentando fazer associação. Aí com o passar do tempo eu já ia tentando colocar legenda em inglês. Então tudo isso eu acho que era uma forma de você estudar inglês, mas de forma prazerosa também, porque era um tempo livre que eu já estava aprendendo. E você gosta de música também, sempre gostou, né? Sim. Aí você tentava cantar com suas amigas, às vezes eu ouvia aqui Meu do Deus. pé. Mas, assim, isso. E qual foi a sua primeira experiência lá fora? Eu lembro mais ou menos, você contou, mas só pro pessoal entender. Você fala fora do país? Como que foi tudo. Então, acho que quando você viaja pra fora do país que você vê o quanto você sabe, né? E a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos foi muito legal, porque eu consegui me comunicar, algo que eu tinha medo no começo de chegar e não saber como se falar com as pessoas, mas você vê que eu já tinha o costume de, às vezes, praticar, mesmo que sozinho, né? Com você mesmo nas aulas a gente praticava. E aí, quando eu cheguei lá, foi bem mais fácil, né? Tanto pra entender eles, como pra se expressar, eu consegui, tranquilo, né? Mas assim, tinha hora que dava um pânico, uma hora assim que de repente você não entendia o que eles estavam falando? A primeira vez que eu fui, ainda tava assim, mais ou menos no começo, então tinha momentos que, dependendo acho que do sotaque, dependendo da forma como a pessoa falava, às vezes eu não entendia totalmente. Mas aí eu ia e pedia informação pra outra pessoa. Às vezes essa pessoa explicava mais devagar um pouco, aí eu já assimilava, né? Então, vendo suas fotos, recentemente você foi pra Europa, né? E como é que foi lá? Você se virou mais em inglês? Como que foi? Quais países você foi? Então, o que eu tenho eu tenho uma noção básica, assim, do espanhol também, por causa de alguns amigos que também falam espanhol, estudei um pouco sozinha. Então, na Espanha, eu tentava me comunicar mais em espanhol, mas os outros, tipo Itália, França, que eu fui, apesar de eles não terem o inglês como língua nativa, eu me virava no inglês. Porque era o que eles mais falavam, né? Assim, espanhol, mais na Espanha mesmo, mas os italianos, os franceses, eles falam o idioma deles e o inglês. Então, pra pedir informação, pra chegar nos lugares, pra conversar, eu falava inglês mesmo. E deu pra se virar? Deu pra se virar tranquilo. Nenhum, assim, às vezes você falava e eles não entendiam? Acontecia, eu geralmente perguntava, do you speak English? Então, às vezes, alguns falavam, não. Mas você vê que as pessoas mais jovens, assim, né, eu acho que eles já perceberam a importância e aí a maioria falava, então... entendi. Dá pra se virar. Legal. E uma coisa que eu sempre achei interessante foi quando... Porque a Louise, ela é testemunha de Jeová, né? E eu sempre achei interessante quando você contava que quando vinha alguém de fora, o pessoal de fora da sua igreja,
ou pessoas da África, né, que já vieram, você se reunia com os outros que falavam também para ajudar aquelas pessoas, para converter, para pregar. Você pode contar um pouquinho mais dessa experiência, como foi? Porque é aquilo, né? É você pôr o que você gosta em prática no inglês. Poderia ser outra coisa? Podia ser, enfim, uma conversa sobre algum outro assunto, né? Que isso é uma coisa que você gosta muito de fazer, né? Então, o inglês ajudava até nisso também, né? A gente tem grupos de língua estrangeira pra poder, assim, que nativos se sintam em casa aqui no Brasil também, né? Então, nós temos de espanhol, de inglês. E eu costumava ir, porque eu tava aprendendo inglês, então eu frequentava, às vezes, sempre que eu podia. No domingo tinha, assim, de manhã. Então eu ia lá, então era uma palestra em inglês. O foco era os nativos, mas como tinha brasileiros também assistindo, era legal, porque você podia conversar com nativos que falavam inglês. E assim, era legal você poder entender eles e ao mesmo tempo poder entender o que estava sendo dito. Eu acho que o legal do inglês é que quando você aprende, você sente aquela satisfação de você estar, assim, podendo entender, podendo se comunicar. Pra mim é quase uma vitória pessoal também. Então, é algo que eu gostava bastante de ver, que eu tava tirando tempo pra estudar, tava tendo resultado. Então, acho que isso também motiva você a continuar. Nos seus objetivos pessoais mesmo, né? Mas não te dava um friozinho na barriga, assim? Ai, eu não tenho coragem, eu vou lá no meio daquele pessoal. Porque eu tenho muitos alunos que têm isso. Você tá com quantos anos agora? Desculpa perguntar. Eu tô com 17. Com 17. Quando você começou, eu tinha 14, 13, né? Então, o que te fez? Porque assim, na sua idade o pessoal tem vergonha. E tem uns adultos que parece que tem mais vergonha ainda. E a insegurança, o medo de falar errado. Chegou a passar isso pela sua cabeça? E se passou, como que você administrou? Sim, às vezes eu tinha um pouco de vergonha mesmo, acho que é natural. Mas era uma coisa que eu gostava. Eu sempre gostava do inglês, acho que desde pequena, às vezes eu fingia que sabia falar inglês. Então é uma coisa que eu realmente gosto de... Era um idioma que eu gosto. E aí eu falava, eu preciso fazer, né? Porque se eu também não... É errando que a gente aprende. Então, se eu tenho que ter ali a humildade de falar. Eu já dizia para as pessoas que eu conhecia também que falavam inglês, se eu falar errado, me corrige. E assim, não ter medo de errar. Eu acho que não que você não tenha medo de errar, mas que aos poucos você vai perdendo. Que você não deixe que esse medo te impeça de também conseguir falar, né? Muito legal. E aí você se empolgou tanto que você quer dar aula, agora você quer ser professora de inglês. Ela acabou fazendo faculdade, né? De letras em inglês. E aí tá se aperfeiçoando. E como tá sendo tudo isso pra você? O que você espera como professora agora? Assim, como eu te disse, o inglês sempre foi uma coisa que eu gostei. E quando eu aprendi, eu senti muito realizada, assim, né? Eu acho que a gente tá sempre aprimorando, sempre, claro, quero continuar aprendendo e tal. Mas é algo que eu gosto muito, porque me ajudou a ter muitas amizades com pessoas que são americanas, pessoas que falam inglês. Então, me abriu mais oportunidades também, de diversos aspectos da minha vida, em viagens. Então, eu queria levar isso para outras pessoas também. Queria que outras pessoas sentissem isso, que é possível, né?